a partir do verso 21, e vamos ler até o 34, verso 2. O tema da nossa mensagem é Aprendendo com o Rei Josias. Aprendendo com o Rei Josias. Pastor, por que com o Rei Josias? É porque nós temos que aprender, irmãos, com quem fez, não só com quem fala. Nós temos que aprender com quem andou com Deus, não só com quem diz que anda. Nós temos que aprender com pessoas que levaram Deus a sério, não pelo que Deus fazia, mas por quem Deus era. E esse é o Rei Josias. Nós estamos vivendo uma época onde a internet é uma bênção. Hoje, para nós, por exemplo, é uma bênção. A gente pode pregar aqui, tem pessoas nos assistindo em vários lugares do Brasil e até em alguns lugares do mundo, né? Vira e mexe, o Douglas diz que nos assiste no culto de lá. Mas a internet também tem se tornado um problema no sentido de despejar, derramar na cabeça de muita gente aí, um montão de pregadores jovens, de meia idade e velhos, pregadores que falam muito. Os caras são bons para falar. Falam de tudo, falam muito, falam sobre qualquer coisa. Aí os que têm curiosidade vão pesquisar na vida deles o que esses homens já fizeram para Deus. E você descobre que eles não fizeram nada. Nada. Não plantaram uma igreja. Aliás, alguns deles dividiram igrejas. Saíram de igrejas para ter o seu próprio ministério, porque não se sujeitaram à liderança da igreja local. E não plantaram uma igreja. Não escreveram um livro decente. Mas estão aí na internet. Montaram lá um pequeno estúdio, né, que chamam de igreja, entre aspas. Transmite com qualidade, e aí gera um monte de confusão na cabeça de muita gente aí, porque apresentam-se como doutores. Te aconselho, aprenda com quem fez, aprenda com quem vive, aprenda com quem você conhece, com quem come sal com você todo dia, com quem está junto com você nas suas dores. Aprenda com essas pessoas, e se elas não tiverem para ensinar, aí você busca alguém que tenha, mas alguém que tenha vida, não é? Por isso, eu orando ao Senhor e lendo, né, este livro de crônicas aí, não podia deixar de compartilhar com os irmãos algumas coisas sobre a vida deste homem, que para mim é um dos grandes reis do passado, cuja vida vale a pena ser estudada e observada. Aprendendo com o rei Josias, segundo Crônicas 33. Era Amon da idade de 22 anos, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura de Manassés, e que o seu pai Manassés tinha feito e a serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes, multiplicou Amon os seus delitos. E conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar Josias, seu filho. Então, olha, aparece aí o nome de Josias. E você prestou atenção que o pai e o avô de Josias foram uns trastes. É ou não é? Mas olha o que diz a Bíblia no versículo 1 agora do rei Josias. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Oremos. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra, pela vida deste rei, teu servo, usado por ti para glorificar o teu nome. Ajude-nos a aprender com quem fez, com a família de quem fez, ou parte dela pelo menos. Ajude-nos, Senhor Deus, andarmos retamente, temendo ao Senhor, amando a tua palavra, buscando a glória tão somente do teu nome, nos sujeitando a ouvir a tua voz mediante a tua palavra. Obrigado por esta leitura e nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Josias é um dos grandes reis de Judá, o reino do sul. Você sabe que Israel e Judá tiveram mais ou menos 40 reis. Desses 40, 90% eram pessoas que levavam o povo de Israel a andar longe de Deus. Mas dentre os que andaram com Deus, Josias é um deles. Sempre há aqueles que não se dobram diante de Baal, viu gente?
Sempre há aqueles que amam o Senhor quando ninguém mais ama. Sempre há aqueles que andam, que vivem, que se consagram, que têm compromisso, que pagam o preço, que têm disposição de perseverar quando muita gente não tem mais. Sempre há, sempre haverá, porque Deus disse que sempre vai guardar um manancial, não é? Deus sempre vai guardar um toco, usando uma linguagem de Isaías, não é? De onde vai brotar, não é? Sempre o seu povo nesse mundo. Deus sempre vai guardar um remanescente. Sempre. Aqui na tribulação, na grande tribulação, sempre Deus vai guardar. E guardou Josias. O nome de Josias, ou o nome Josias, significa Deus concede. Deus concede. E seu nascimento, para você ver como ele foi realmente algo concedido por Deus, foi profetizado. O nascimento de Josias foi profetizado 300 anos antes dele chegar ao mundo, antes dele nascer. Lá em 1 Reis 13:2. Inclusive, o profeta que profetizou citou o nome dele. Olha, vai nascer um rei, um menininho, numa família terrível, com um avô que não vai prestar, com um pai que não vai prestar. O nome dele será Josias, ele será concedido por Deus, e nos seus dias haverá um grande avivamento em Israel. Então ele foi profetizado. Já disse que que ele era filho de Amon, um rei ímpio. Amon, que era filho de Manassés, o pior rei de Judá. Então perceba, meus irmãos, que o pai e o avô de Josias, se ele fosse seguir os passos dele, ele estaria perdido. Seria um zero à esquerda. Seria uma pedra de tropeço no reino de Deus, seria alguém que não daria fruto algum. Mas a Bíblia diz, no capítulo 34, verso 1 e 2, que Josias, ele preferiu seguir os caminhos de Davi. Quando se refere a Davi, seu pai, está só se referindo que Davi, lá na linhagem anterior, era quem seguia, e ele optou por seguir aquele pai, o pai daqueles caminhos. E ele decidiu seguir, então, o caminho de Davi. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, não é maldição hereditária, viu? Se alguém disser assim, eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim, porque minha família é assim, maldição hereditária, isso é conversa para boi dormir. Não existe maldição hereditária. Cada pessoa, a Bíblia diz, dará conta de si mesma a Deus. Deus deu uma vida para cada pessoa, ela é única, é exclusiva, e aquele período da vida dela é o tempo que Deus lhe dá para ela fazer as suas escolhas, para ela atender o chamado de Deus ou não, para ela seguir os caminhos de Deus ou não. Segundo, isso nos mostra que caráter e moral não é genético, mas é construído. É implantado e é construído, não é? Se nós disséssemos que genética determina caráter e moral, Josias seria o terceiro pior rei da história de Israel lá. Mas não é isso que aconteceu. Ele nasceu num lugar podre, mas naquele lugar podre, daquele lugar saiu uma maravilhosa flor, um cravo maravilhoso para a glória de Deus. Houve um homem aí no passado que disse o seguinte, o nome dele era Kant, acho que ele é um filósofo. Ele disse o seguinte sobre caráter: tudo que você não puder contar como fez, não faça. Isso é caráter. Tudo que você não puder contar como você fez, não faça. Isso é caráter. Se não há razões para não contar, essas são as mesmas razões para não se fazer. Isso é caráter. Se não há razão para eu contar, eu tenho que esconder aquilo, são as mesmas razões para eu não fazer. Isso é caráter. E moral. Moral é não ultrapassar aquilo que é incorreto. É incorreto? Não ultrapasse. Não faça. Josias foi assim, ele tinha caráter e ele tinha moral. Ele aprendeu isso, com certeza. Meus irmãos, cada pessoa traça o seu caminho, faz suas opções e é responsável por elas. Josias tinha uma família horrível, em termos de pai e avô. Mas ele liderou um grande avivamento em Jerusalém, a capital, e em Judá, o país. Porque ele colocou-se nas mãos de Deus. D.L. Moody disse o seguinte, certa feita: o mundo ainda está por ver o que Deus é capaz de fazer com um homem que se entregue totalmente em suas mãos. Um homem, uma pessoa. Mas se nós olharmos para o passado,
para a história de Israel, nós podemos olhar na vida de Josias e ver o que é que Deus fez, através de um homem que colocou a sua vida nas mãos de Deus. Josias foi tão importante para Israel e Judá, que na sua morte, eu queria que você olhasse isso, porque a morte de uma pessoa fala muito sobre ela. O capítulo 35, versículos de 24 a 27, quando ele morre, olha só como é que isso move o coração das pessoas do país. Segundo Crônicas 35, 24. E os seus servos o tiraram do carro, e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e ele morreu. E o sepultaram no sepulcro de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações. E até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel. E eis que estão escritas na coleção de lamentações. Quanto aos mais atos de Josias e às suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nos livros da história dos reis de Israel e de Judá. Meus irmãos, quando esse homem morre, parece que parte do coração do povo morre também. Eles ficam tão tristes, porque o Josias marcou a vida deles. Há pessoas que vão passar pela nossa vida e partir desse mundo não vão marcar a vida de ninguém, nem vão fazer falta. A bem da verdade, alguns, quando partem, pessoas chegam a dizer, graças a Deus, aleluia, Deus seja com ele, vá em paz, amém. Glória a Deus. Se sentem aliviadas, livres, não é? Mas há pessoas que quando partem, irmãos, quase que nos arrastam com elas. O nosso coração fica dorido. A nossa mente custa imaginar que aquela pessoa nos deixou, mesmo que seja um crente, porque ela marcou a nossa vida, ela enraizou-se em nosso coração pela gentileza, pelo carinho, pela presença, pela compaixão, pelo exemplo, pelo comprometimento, pela fé que tinha. E aí quando essa pessoa é arrancada da gente, quando essa pessoa é tirada da gente, aquelas raízes vão saindo de dentro do nosso coração, não é? Aquelas cicatrizes custam a curar. Mesmo sabendo nós que ela está com o Senhor, porque marcaram a nossa existência. Então Josias foi um servo do Senhor maravilhoso. Vale a pena gastar tempo aprendendo com a vida desse homem, aprendendo com o rei Josias. Deixe-me destacar algumas lições aqui que nós podemos aprender com ele. Em primeiro lugar, aprendemos com a vida deste rei que podemos ser de Deus, mesmo quando nem toda a nossa família é. Aprendemos com ele que nós podemos ser de Deus e ter uma vida séria, santa, consagrada e fiel, mesmo quando a nossa família não é. Pai e avô, trastes, idólatras, uma aberração diante de Deus, pecadores e estimulantes ao pecado. Josias não. Ele fica órfão aos 8 anos, tendo um pai e um avô péssimos, não tem o apoio da família praticamente a partir daí, mas o seu nome significa Deus concede, Deus sustenta, e Deus foi quem concedeu e Deus foi quem sustentou Josias. Aliás, o Salmo 27:10 vem nos dizer que ainda que meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. O Senhor me susterá. O Senhor será minha força. Meus irmãos, muitas vezes é conveniente culparmos os outros pelos nossos fracassos. Não, eu errei, mas também, olha só que família que eu fui criado. Olha só a influência que eu tive da sociedade. Não é? Eu fui criado no meio de um povo ruim, então é difícil agora eu mudar. É muito fácil culparmos os outros. Mas escute bem, meu irmão. Quando você e eu chegarmos diante de Deus, Deus não vai deixar nós lançarmos a culpa em ninguém. Porque Ele vai dizer assim para a gente, eu te dei uma vida. Eu te dei o conhecimento, eu te dei a capacidade, eu te dei a Bíblia, eu te dei o Espírito Santo, eu te dei exemplos para que você pudesse seguir. E agora eu quero que você preste contas da sua vida para mim, não da dos outros, da sua. Esquece os outros agora. Somos nós quem vivemos a nossa vida e fazemos a nossa vida. Josias decidiu que ia ser fiel, ponto. Uma decisão. Eu vou ser fiel, apesar dos pesares. Isso
Isso significa que você pode fazer muita coisa boa, muita coisa certa, muita coisa bíblica, mesmo quando não tem apoio. Mesmo quando você não tem apoio. Assim como apoiados, muitas vezes há pessoas que ainda são as piores pessoas do mundo, né? Você viu aquela pessoa que tem uma família boa, cristã, faz tudo por ela, dá isso, dá isso, e a pessoa cresce e quando ela se torna autônoma, joga tudo aquilo na lata do lixo. Conhece gente assim? Conhece família assim que sofre assim? Josias não. Ele decidiu ser fiel. Não jogou na lata do lixo aquilo que Deus lhe concedeu, que foi sua vida. Segundo, aprendemos aqui com Josias e a sua família que o caráter de uma mãe vale muito para um filho, mesmo quando o pai não presta. O caráter de uma mãe vale muito na vida de um filho, mesmo quando o pai não presta. Sem meias palavras, o pai e o avô de Josias foram uma calamidade. Mas a sua mãe se chamava Jedida. E ela está lá em 2 Reis 22, 1 e 2. Pode anotar, depois você pode dar uma olhadinha. 2 Reis 22, versículo 1 e 2, ela se chamava Jedida. E o nome dela, Jedida, significa a mulher amada por Deus. A mulher amada por Deus. E é interessante que lá no livro dos Reis, logo após a apresentação da sua mãe, vem a descrição do seu caráter. Vem a descrição do seu caráter, não é? Então, o Josias estava muito ligado à fé materna e não à ganância do pai. Meus irmãos, quando os pais são crentes, o responsável pela transmissão da decência, do caráter, da moral e especialmente da fé, do conhecimento de Deus é do pai. Viu, pai? Você que está sentado aqui, a responsabilidade não é da sua esposa, não. É minha e sua. Somos nós, os sacerdotes e líderes do lar. É nossa responsabilidade. Quando o pai não é um servo do Senhor, então é a responsabilidade da mãe. Se ela conhece a Deus. Então aí é ela que tem que ensinar, é ela que tem que ser o exemplo. A mãe cristã é responsável pela formação do caráter dos seus filhos. Mas os pais não devem falhar. Vão ajudar muito mais os filhos. Todavia, o valor de uma mãe piedosa, meus irmãos, não pode ser ignorado. No Novo Testamento nós temos um pastor maravilhoso, que cuidou, inclusive, da igreja de Éfeso e outras. Foi discípulo de Paulo, foi para quem Paulo deixou o bastão, inclusive a orientação para ajudar várias e várias igrejas. E eu estou falando de Timóteo. Timóteo foi uma bênção. Pensa num homem que tinha uma substância espiritual inigualável. Um homem que conhecia a palavra, um homem que pregava a palavra, um homem obediente, um servo humilde, dedicado, consagrado, que pastoreou várias igrejas, passou por várias igrejas e sempre foi bênção. Era amigo de Paulo nas horas boas e nas horas difíceis. Mas ele só foi quem foi, porque está escrito lá em 2 Timóteo 1,5, que a fé que habitava nele, habitou antes na avó e na mãe. Né? Habitou antes. Quer dizer, elas passaram a palavra, elas transferiram para a geração seguinte o evangelho, elas transferiram para a geração seguinte a vontade de Deus na vida daquele menino. Meus irmãos, há uma pergunta na vida de João Batista, quando ele nasce, que eu fico, às vezes, pensando na vida dos nossos filhos, na vida das nossas crianças, quando elas vêm ao mundo. A pergunta é, tratando de João Batista, que será, pois, deste menino? Que será? Um menino que nasce em meio a mistérios, a mudez do seu pai, no momento em que a nação estava há 400 anos sem ouvir a voz de Deus, de repente o Senhor diz que está chegando ao mundo o precursor do Messias. Quando ele nasce é dito, que será, pois, desse menino? Ei, mãe, ei, pai, que serão dos nossos filhos, dos vossos filhos? Será ou serão aquilo que nós plantarmos no coração deles. Aquilo que nós semearmos hoje. Aquilo que nós dermos para eles de Deus. E começa com a nossa vida. Perceba que a mãe e a avó de Timóteo eram servas do Senhor. Perceba que a mãe de Josias era uma serva. A mulher a quem Deus ama. Gente, de pouca gente na Bíblia é dito isso. Mas dela foi dito. Queira, querida irmã, ser amada de Deus. Queira ser íntima do Senhor. Queira ser apegada ao Altíssimo. Para que a tua maneira de falar, viver, andar, fazer as coisas em casa
sem muitas palavras, já digam para os seus filhos quem é o Senhor e o Deus da sua vida. Você tenha certeza de uma coisa: aquilo que você plantar através da sua vida, um dia vai nascer. Nasceu na vida de Josias e pode nascer na vida dos nossos filhos também. Terceiro, que mais aprendemos aqui com a vida de Josias? Que o tempo de buscar a Deus é o quanto antes na vida. Diz a Bíblia aí que ele começou a reinar com 8 anos. Escute uma coisa. Uma criança de 8 anos pode decidir ser fiel a Deus? Sim ou não? 8 anos! Exatamente. 8 anos. Decidiu ser fiel a Deus. 8 anos! Meus irmãos, a conversão de Josias realmente vai acontecer lá aos 16 anos. E com os 20 anos, ele já é um homem formado espiritualmente, e segundo Reis 34, versículo 3, vai dizer que através dele, da sua consagração, da sua busca a Deus, o Espírito Santo vai descer sobre a nação, e um grande avivamento. Aliás, avivamento nada mais é do que o retorno do povo a Deus e a sua palavra, para fazer a sua vontade. Então Josias vai trazer de volta o povo que estava andando errante para uma vida íntima, séria, certa, correta e obediente à palavra do Senhor. É desalentadora muitas vezes a futilidade de alguns jovens nesse mundo, que ao invés de se voltarem para Deus, ficam em busca de algo mais. Está pingando fogo ali, vou lá. Cuidado, que pinga na sua cabeça, hein? Está acontecendo não sei o que em tal lugar, eu vou lá. Quem está em busca de algo mais é talvez porque não encontrou o essencial ainda. Porque quem está satisfeito com Jesus não precisa de mais nada. É ou não é? Quem tem Jesus tem tudo. E é desorientada a igreja que acha que vai atrair, pode até atrair, não é? Alguns jovens lhe dando tudo que o mundo dá. Meus irmãos, quem quer Deus e o mundo, por fim fica sem os dois. Sem os dois. O mundo passa. E Deus não aceita corações divididos. E aí? Meu conselho, siga os passos de Josias. Volte-se para Deus, apegue-se ao Senhor. Josias decidiu e decidiu bem, ele buscou a Deus. O avivamento que aconteceu em Judá foi tão forte que se espalhou além das fronteiras e atingiu todo Israel, irmãos. Lá em 2 Crônicas 34, 6 e 7 diz isso. Começou com um homem, se espalhou para uma cidade, para um país e atravessou as fronteiras. Que os jovens pensem como diz lá em Eclesiastes, não é? Ainda cedo na vida, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de viver para Deus. E você que é jovem, escute bem, um jovem com uma vida consagrada a Deus, Deus pode usá-la muito para a sua glória. Você tem vigor, você tem vida, você tem tempo, você pode servir melhor a Deus, mais a Deus, na igreja e fora dela. Lembre-se do seu Criador, na sua mocidade, como Josias lembrou. E olha o que Deus fez através da vida dele. Quarto lugar, que a maturidade é tempo de servir a Deus. E é o nosso último ponto. Veja que Josias serve a Deus mais de 30 anos. Sabe o que é 30 anos fazendo a mesma coisa para Deus? Mesma coisa. Mesma coisa. Acordava, orava, lia alguns trechos do Antigo Testamento, ouvia os profetas, trabalhava, cuidava, não é? Desenvolveu à noite, mesma coisa, no outro dia, mesma coisa. 30 anos! 30 anos! E quando ele morre, a comoção é tão grande porque morre um líder espiritual, mais do que um rei, morre um servo de Deus. O tempo não o enfraqueceu, a rotina da vida não diminuiu sua intensidade no serviço do Senhor. Ele ouviu a leitura do livro de Deuteronômio achado nas ruínas do templo e se humilhou, de 2 Crônicas 34. É muito bom se lembrar de Deus na juventude, mas é ótimo ficar com Ele na maturidade. Na escola da vida devemos nos aprovar diante de Deus. Não é? Na escola da vida devemos procurar a aprovação diante de Deus. Quando Paulo está escrevendo 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 11, ele diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino e falava como menino. Mas quando eu me tornei adulto, deixei as coisas de menino. Você lembra que Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, que é uma igreja problemática.
lá eles estavam tendo todo tipo de milagre, dom, divisão, partido, todo tipo de problema. Aí Paulo escreve para ele dizendo assim, gente, quando eu era menino era assim. Eu tinha essas confusões, mas quando eu fui crescendo, e o crescendo ali é crescendo na palavra. Eu fui deixando essas coisas de menino, porque eu fui amadurecendo no Senhor, na palavra do Senhor. Eu fui conhecendo melhor a Deus. Muita gente, meus irmãos, vai bem até uma certa altura, mas depois se rende aos caprichos do seu malvado coração. Aliás, escreveram um livro, né? Meu malvado coração. E aí volta para as coisas de menino. Ei, nós já passamos a fase de meninice. Estamos na fase de maturidade. E é aí que temos que permanecer, centrados na palavra, amando a palavra, ouvindo a palavra e servindo a Deus pela palavra. Quem poderá nos sustentar, guardar, manter em segurança nos dias em que murcharmos? Porque eu vou murchar, viu? É ou não é? Os dentes começam a amolecer. Gente do céu. Não é que acontece mesmo? Os dentes começam a amolecer. Os pés de galinha começam a aparecer. A gente murcha, irmãos, é verdade. É verdade, não é que é verdade? Eu vou murchar, você também, não se iluda. Quem vai te sustentar até os últimos dias da sua vida tem nome. E o nome dele é Jesus Cristo. E a palavra dele é a Bíblia. E a revelação que ele tem para você está aqui. É nela que você tem que permanecer, fielmente. As duas maiores gerações que viveram de sinais e milagres foram a de Moisés e a da época de Jesus. As duas mais incrédulas. Vixe. Perigo esse negócio, né? Centre-se na palavra, a vida passa e passa rápido. Josias foi fiel e teve uma dedicação crescente diante de Deus. Sua espiritualidade continuou até a sua morte. Termino. Josias é uma lição de vida. Assumiu o reinado como criança, numa época de violência e sem exemplo nenhum dentro de casa da parte de pai e avô. Por toda a sua vida mostrou uma fidelidade impressionante a Deus. E isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Como necessitamos, irmãos, nos nossos dias, de Josias, aqueles a quem Deus dá. Como necessitamos. Este é um tributo do fiel. Ter uma vida digna de que na sua morte marque a vida de outras pessoas. Porque viveu obediente à palavra do Senhor. Judas significa, meus irmãos, louvor a Deus. Dá para acreditar? Mas ele não foi, né? Saulo recuperou o nome que Saul perdeu, porque Saulo e Saul é a mesma coisa. E significa o desejado. Israel desejou Saul, mas ele não foi o desejado. Mas Deus tinha um Saulo que trouxe à tona, né? O desejado, aquele a quem Deus usou. Levante o nome de Deus em sua vida. Ei, preste atenção. Levante o nome de Deus na sua vida. Não busque um nome. Levante o dele na sua vida. Faça o que João Batista disse, que ele cresça, mas que eu diminua. Construa sua história com Deus, na presença de Deus. E deixe marcas de ter sido uma pessoa que viveu e amou a palavra e o Deus da palavra. E tudo que era fora da palavra ficou de lado. Seja um Josias. Oremos. Amado Deus, obrigado pela vida deste irmãozinho querido, que já faleceu há tantos anos, mas que nos marcou pela vida que levou com o Senhor. Nós poderíamos aqui fazer uma série e ficar 3, 4 meses estudando o caráter, o comprometimento, a fidelidade, o apego que esse homem tinha à tua palavra. Como ele fechou os ouvidos para os falsos profetas e abriu o coração para os servos do Senhor, o instruírem e orientarem na palavra. Deus, precisamos de pessoas assim, que amem, que sirvam, que te adorem, que te honrem cada dia. Eu quero ser assim, Deus. Eu quero que o pastor Carlos seja assim. Porque eu quero que nós dois, até onde o Senhor nos permitir aqui na igreja, tenhamos uma vida embasada e centrada na tua palavra. Para que os irmãos e irmãs desta igreja possam saber que aquele que governa, aqueles que aqui cuidam do trabalho, é o Senhor. Então somente o Senhor. Mas eu também quero que o Senhor governe a vida de cada irmão aqui da igreja, cada congregado, cada visitante.
E para isso, ó Deus, use a tua palavra. Dá-lhes um coração apegado à palavra do Senhor, como o rei Josias teve, de fidelidade a ti. De deixar a idolatria, de deixar, ó Deus, as falsas profecias, de deixar o mundo mal e apegar-se ao Deus Todo-Poderoso, tão somente ao Deus Todo-Poderoso. Ajude-nos a sermos uma igreja cujo avivamento é constante, porque é a cada dia um retorno à palavra e à palavra. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.